Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius. E o meu é Ellen. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica em ordem cronológica. Vamos nessa? Em Gênesis 46, a partir do versículo 1, fala assim: Jacó partiu com tudo que tinha e foi até Berseba, onde ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, o seu pai. Naquela noite Deus falou com ele numa visão e o chamou assim: Jacó, Jacó, eu estou aqui, respondeu ele. Deus disse: Eu sou o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, pois ali eu farei com que os seus descendentes se tornem uma grande nação. Eu irei para o Egito com você e trarei os seus descendentes de volta para esta terra. E quando você morrer, José estará ao seu lado. Então Jacó partiu de Berseba nas carretas que o rei do Egito havia mandado. Os filhos de Jacó levaram o pai, as esposas dele e seus filhos pequenos. Jacó e todos os seus foram para o Egito, levando o seu gado e todas as coisas que havia conseguido em Canaã. Jacó levou consigo todos os seus descendentes, isso é, filhos e filhas, netos e netas. Os israelitas que foram para o Egito, isso é, Jacó e seus descendentes, são os seguintes: Ruben, o filho mais velho de Jacó, e os filhos de Rubens, que é Enoque, Palo, Hezron e Carmi. Simeão e seus filhos Gemuel e Jamim, Uade, Jaquim, Zoar e Saul, que era filho de uma mulher de Canaã. Levi e seus filhos Gerson, Coate e Merari. Judá e os seus filhos Selá, Pérez e Zera. Os outros dois filhos, Er e Onã, haviam morrido em Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amon. Isacar e os seus filhos Tolá, Poá, Jazube e Zirom. Zebulon e seus filhos Zerete, Elon e Jaleu. Esses foram os filhos de Leia, que deu a Jacó na Mesopotâmia, além da sua filha Dina. Os descendentes de Jacó e Leia eram 33. Gade e os seus filhos Zivião, Agui, Suni, Esbom, Eri, Arode, Areli. Aser e seus filhos Ima, Isva, Isvi e Berias, e a irmã deles, que se chamava Será. Os filhos de Berias eram Eber e Malquiel. Esses 16 foram os descendentes de Jacó e Zilpa, a escrava que Labão deu à sua filha Leia. Raquel, mulher de Jacó, lhe tinha dado 2 filhos, José e Benjamim. Os filhos de José com Asenate foram Manassés e Efraim, que nasceram no Egito. Asenate era filha de Potífera, né? Sacerdote da cidade de Heliópolis. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mopim, Upi e Arde. Esses 14 foram os descendentes de Jacó e Raquel. Dan e seus filhos Russim, Naphtali e os seus filhos Jazel, Guni, Gesser e Silém. Estes 7 foram os descendentes de Jacó e Bila, a escrava que Labão deu à sua filha Raquel. Ao todo foram para o Egito 66 descendentes diretos de Jacó, sem contar as mulheres dos seus filhos. Os 2 filhos de José nasceram no Egito, assim foi de 70 o total de pessoas da família de Jacó que foram para o Egito. Jacó mandou que Judá fosse na frente para pedir a José que viesse encontrá-lo em Gozém. Quando eles chegaram, José mandou aprontar o seu carro e foi para Gozém a fim de se encontrar com o pai. Quando se encontraram, José o abraçou e chorou, abraçado com ele por muito tempo. Então Jacó disse: Já posso morrer agora que já vi você e sei que está vivo. Depois José disse aos irmãos e à família do pai: Eu vou falar com o rei do Egito e vou lhe dar a notícia de que meus irmãos e os parentes do meu pai que moravam no Canaã vieram para ficar comigo. Vou dizer ao rei que vocês são criadores de ovelha, de cabra e que cuidam de gado. Direi que trouxeram as suas ovelhas, o gado e tudo que tem. Quando o rei lhe perguntar qual é a profissão de vocês, diga que a vida inteira vocês têm sido criador de ovelha, como foram os seus antepassados. Assim vocês poderão ficar morando na região de Gozém, pois os egípcios detestam os pastores de ovelha. Então, ai meu Deus, é muito nome, né?
É a família dele, né? E Todinha. tudo nome diferente da gente aqui, que a gente tem costume de falar. Mas é legal esse encontro, finalmente, emocionante. Quando eu pensei que ia ser só a escala de quem é filho de quem, aí vem uma parte legal e emocionante no capítulo 46. Em Gênesis 47, continuando, diz assim: Então José foi dar notícia ao rei e ele disse: O meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Canaã e estão na região de Gosém, com as suas ovelhas e cabras e o seu gado e tudo que tem. Depois levou 5 dos seus irmãos e apresentou ao rei e perguntou: Qual é o trabalho de vocês? E eles responderam: Senhor, nós somos criadores de ovelha, como foram nossos antepassados. Viemos morar neste país porque na terra de Canaã não há pasto para os animais e a fome está terrível. Por favor, deixe que a gente fique morando na região de Gosém. O rei disse a José: Agora que o seu pai e seus irmãos vieram ficar com você, a terra do Egito está à ordem deles. Dê a eles a região de Gosém, que é a melhor do país, para que fique morando lá. E se na sua opinião houver entre homens capazes, ponha como chefes dos que cuidam do meu gado. Depois José levou Jacó, seu pai, e apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei e este perguntou: Qual é a sua idade? Jacó respondeu: Já estou com 130 anos de idade e sempre tenho andado de um lado para o outro. A minha vida tem sido passada rapidamente e os anos foram muito difíceis. Eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados, que tiveram uma vida tão dura como a que eu tive. Jacó deu a sua bênção ao rei e foi embora, e José deu ao pai e aos irmãos a terra na melhor região do Egito, perto da cidade de Ramassés, como o rei havia ordenado. Essas terras se tornaram propriedade deles e eles ficaram morando ali. José dava mantimentos ao pai, aos irmãos e aos parentes, conforme a necessidade de cada família. Só lá dentro aqui, quando fala o rei do Egito, é o faraó. Então, olha que coisa forte, né? Jacó deu a bênção a Faraó. Faraó, ele era considerado um deus no Egito. Então vem alguém e dá a bênção sobre o Faraó, tipo assim, colocando o Faraó no seu devido lugar. É muito forte essa passagem. Continuando, diz assim: Não havia alimento em lugar nenhum e a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã ficaram fracos de tanto passar fome. O povo comprava mantimentos e José juntava todo o dinheiro e o levava para o palácio. Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José e eles disseram: Por favor, nos dê comida, não nos deixe morrer só porque o nosso dinheiro acabou. José respondeu: Se vocês não têm mais dinheiro, traga o seu gado, que eu trocarei por mantimento. Os egípcios levaram a José cavalos, ovelhas, cabras, bois e jumentos. Em troca, eles lhes deu mantimento durante todo aquele ano. O ano passou e no ano seguinte foram dizer a José: Senhor, não podemos mais esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou e nossos animais agora são seus. Não temos mais nada para entregar nos nossos corpos e nas nossas terras. Não deixe a gente morrer. Compre a nós as nossas terras em troca de mantimentos. Seremos escravos do rei e ele será dono das nossas terras. Dê mantimento para que possamos viver e também semente para plantarmos, e assim a terra não se tornará um deserto. Então José comprou todas as terras do Egito para o rei. Todos os egípcios tiveram de vender suas terras, pois a fome era terrível. Assim a terra ficou sabendo do rei. E José fez dos egípcios escravos no país inteiro. José só não comprou as terras dos sacerdotes. Eles não tiveram de vendê-las, pois o rei dava certa quantidade de alimentos, e assim eles tinham que comer. Então José disse ao povo: Agora vocês e as suas terras são do rei, pois eu comprei para ele. Peguem aqui sementes para semearem nos campos. Os que colherem, deem a quinta parte ao rei. Usem as outras 4 partes para semear e para alimentar vocês, seus filhos e as pessoas que moram com vocês. E eles responderam: O Senhor salvou nossa vida e tem sido bom para nós, seremos escravos do rei. Assim José fez uma lei que existe até hoje. A lei é a seguinte: em todo o Egito, a quinta parte das colheitas pertence ao rei. Só as terras dos sacerdotes não ficam para o rei. Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gosém, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Jacó viveu aos 17 anos no Egito, chegando à idade de 147 anos. Quando sentiu que ia morrer, Jacó mandou chamar o seu filho José e disse: Se lhe posso pedir um favor, põe a mão debaixo da minha coxa e jure que será fiel e honesto comigo nisto que vou te pedir. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, tire o meu corpo do Egito. Me coloque na sepultura dos meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. José respondeu: Eu farei o que o Senhor está pedindo. Então jure, disse Jacó. José jurou, e aí Jacó se inclinou sobre a cabeceira da cama e orou. Então, aqui tem algo muito forte nessa passagem.
Primeiro que José acaba conquistando o Egito inteiro, terra, as pessoas, tudo pro rei. Foi tão abundante o que José fez no Egito que ele deixou o Egito todo servindo ao rei. O rei ficou rico como dono de tudo, acabou. E depois, aqui no final, quando Jacó pede para ele jurar que ia levar os ossos dele embora, quando eles partissem de lá, é algo muito espiritual, algo muito forte. Porque mais pra frente, quando eles saírem do Egito, a gente vai ver o que aconteceu quando eles tiraram os ossos. Então, pra você ver a importância que tem, né? O povo de Deus ser separado do Egito, não querer estar naquele lugar, querer estar no lugar de posse. Isso é muito interessante. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe. Faça parte desse crescimento que está muito legal, a gente tem acompanhado. A gente agradece. Tchau, tchau.